Acabou! Acabou a segunda temporada de Anéis do Poder e, meus amigos, teve de tudo, tá? Teve Rei Anão queimando o anel em Moria, tivemos orcs querendo os anéis de outras pessoas à força, e teve até troca-troca de anel entre elfos sem o menor pudor. E tudo isso enquanto Sauron pretende fortificar o seu próprio anel, já que Gandalf finalmente achou um pau para fazer a magia acontecer. Pois é, gente, acabou a segunda temporada de Anéis do Poder, pelo bem ou pelo mal, já que essa temporada dividiu muito as opiniões dos fãs de Tolkien por aí. Então nesse vídeo a gente vai abordar os principais acontecimentos desse encerramento dessa fase da história, fazer um saldão ali do que foi positivo e negativo e também algumas perspectivas para o futuro da série. E eu tenho que deixar avisado aqui que por questões pessoais, né, alguns probleminhas que nós tivemos nos últimos tempos, eu não consegui fazer o review do 7º e penúltimo episódio. Então nesse fechamento, vira e mexe, a gente vai estar pegando alguma coisa entre o episódio 7 e 8 para compor aqui esse final para vocês, beleza? E uma das coisas mais legais de Anéis do Poder é que eles conseguiram realmente dividir a narrativa de acordo com núcleos bem separados, então acho que dá pra gente falar tudo aqui de maneira muito bem organizada. Por isso vamos começar então por tudo que rolou em Eregion, a finalização dos 9 Anéis dos Homens e a morte de Celebrimbor, a traição de Adar e a vitória de Sauron sobre os Elfos. Pelo menos em partes. Cara, não tem como não falar nessa temporada do jogo de cena, da química, da atuação do Charles Vickers como Sauron e do Charles Edwards como Celebrimbor, né? Essa dobradinha de Charles aí, os caras mandaram muito bem. Eu assisti algum conteúdo pós-crédito, algumas coisas de bastidores, que geralmente tinha ali no encerramento de cada episódio, e eu vi alguns depoimentos entre eles dizendo que durante bons momentos, boas partes das gravações, ficaram só os dois, já que eles têm muitas cenas isolados ali, fazendo alguns diálogos longos e tudo mais. Então a gente vê que os próprios atores criaram uma química, criaram uma afinidade entre eles, e isso transparece muito na tela. Tá, eu acho que boa parte das melhores atuações dessa segunda temporada de Anéis do Poder ficaram por conta das cenas do Sauron e do Celebrimbor. E uma coisa tão interessante porque o Sauron ele tem uma visão deturpada do mundo, né? Ele quer controlar as coisas, ele acredita, como todo bom vilão, que ele não é um vilão, que ele está querendo fazer o bem, né? Só que o bem que ele quer trazer à Terra-média, esse equilíbrio, é a base de uma política eugenista, é a base do controle, é a base da escravidão, né? Tudo seria melhor se ele estivesse no poder controlando tudo para que nada desse errado. Então a visão do Sauron é muito oblíqua, né? Ela é completamente deturpada da realidade, e isso se transfere muito para o relacionamento dele em relação ao Celebrimbor. Em alguns momentos, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas parece que o Sauron até gosta dele. Ele, talvez gostar seja uma palavra muito forte, mas ele tem sim uma admiração, já que o Celebrimbor, como um dos descendentes de Fëanor, ele tem realmente um grande talento na arte dele ali, e são coisas que conseguem tocar o coração, a simpatia do Sauron de alguma maneira. Então até nos momentos em que o Sauron estava ali meio que torturando ele e tudo mais, você via que ele estava com uma expressão de pesar, né? Como, eu queria tanto que você me ajudasse sem eu precisar fazer isso, até porque a todo momento o Sauron ele usa aquele discurso de que, olha, não sou eu que estou fazendo, tá? É você que fez isso a si mesmo, porque se você estivesse colaborando, não precisaria estar aqui te torturando, né? Como o bom manipulador que ele é. E eu tenho que parabenizar muito o texto dessa temporada, porque eles realmente se dedicaram na construção dos anéis. Nós tivemos os 3 anéis dos elfos sendo ali criados lá na temporada passada. Nesse eles trabalharam muito nos anéis dos anões, mas os anéis dos homens acho que realmente tomam boa conta da narrativa da série nessa temporada, porque a gente percebe que existe uma cadência, a deterioração do Celebrimbor, conforme ele vai sendo manipulado pelo Sauron na forma de Anatar, é nítida, né? Você vai vendo que ele vai ficando cada vez mais estressado, mais impaciente, mais ansioso. A aparência dele, a maquiagem é muito boa. Ele começa a série ali como um dos grandes nobres e lordes élficos,
E no final o Celebrimbor tá parecendo um cracudo, né, cara? Tá ali de olhos fundos, descabelado, magro, com a postura toda desmantelada. Porque é exatamente isso, a presença constante do Sauron ali vai sugando o cara, como se fosse um encosto junto dele ali o tempo todo, tirando a energia dele, manipulando ele o tempo inteiro. E a criação dos Nove Anéis e tudo todos os detalhes que tem a ver com isso, né? Talvez os fãs mais ardorosos de Tolkien podem discordar disso ou não, mas essas partes de detalhes, né, de construção, de confecção e tudo mais, são coisas que o próprio Tolkien não aborda muito profundamente na sua obra, né? E aqui a gente viu que a série ela tentou dar algumas explicações. Quando foram criados os Anéis Élficos, você viu que o próprio Sauron, apesar dele não participar da criação dos Anéis Élficos, ele deu a dica lá pro Celebrimbor de repente misturar mithril e alguns metais nobres como o ouro e a prata élfica. No caso dos anões, eles trabalharam os metais, os minérios de Mora, né, da própria Khazad-dûm, já que existe essa ligação quase mística, quase orgânica dos anões com a sua montanha. Nos Anéis dos Homens, pela falta de mithril, o Sauron ele faz aquela ilusão ali e coloca o seu próprio sangue para o Celebrimbor usar. Ele só descobre isso no final. Então, o Anel dos Homens é o que está impregnado com mais mal entre todos os outros. É o que teve uma influência mais forte pela parte do Sauron. Então, a gente até entende de por que lá no final, é uma maneira até de explicar por que os humanos são os mais atingidos pela magia de Sauron, né? A gente está vendo aqui uma espécie de síntese do que será a origem dos Nazgûl lá na frente. Então acho que a série se demorou, por mais que algumas coisas tivessem sido ali criadas de maneiras originais para a série, a gente viu que eles se preocuparam em criar um embasamento para isso. E essa coisa da presença abusiva do Sauron, eu acho que fica muito nítido, e eu já havia comentado isso em vídeos anteriores, quem acompanha a gente aqui talvez se recorde sobre isso, é que o Sauron, para ele dominar alguém, né, nós já falamos sobre isso, o Sauron, ele para atingir alguém, ele acha alguma coisa, ele acha algum pecado, ele acha algum defeito, alguma brecha de caráter que a pessoa tenha. Né? No caso dos anões, isso foi afetado pela ganância do rei Durin, no caso da Galadriel, pela ira que ela tinha em relação aos orcs, ao próprio Sauron, esse sentimento de justiça a todo custo. E no Celebrimbor foi através da vaidade, né? De querer ser como Fëanor, de deixar um legado, uma obra histórica, mitológica na história dos elfos. Então o Sauron ele acha essas brechas e é ali que ele age. Foi interessante que quando isso passa, quando as pessoas descobrem que elas foram usadas por Sauron, é quase uma metáfora ali para abuso, né, de certa maneira. E naquela cena onde a Galadriel e o Celebrimbor estão conversando entre eles ali pelo que eles passaram, você vê que eles quase se abraçam, assim, um coloca a mão no ombro do outro, com os olhos cheios de lágrima, e você vê que ambos estão confessando, estão admitindo que foram seduzidos de alguma maneira, que foram corrompidos. Então ali tem dor, tem rancor, tem vergonha entre eles, tem um sentimento, que é uma mistura de muitos sentimentos ali, que é uma metáfora sim, né, para esse sentimento, para essa relação entre vítimas de abuso, como se ambas estivessem se reconhecendo e admitindo e trazendo à tona aquela dor, aquela vergonha. Então achei muito forte essa cena. E todo o fechamento de Celebrimbor e o arco de Eregion é bem doloroso, né? Ele acaba ficando ali para se sacrificar, já que é aquela coisa, né? O capitão afunda com o seu barco, ele deixa que a Galadriel leve os 9 anéis ali, para enfim, dar uma chance para que ela fuja. A gente, né, sabe que isso não vai acontecer de qualquer maneira, mas enfim, ele tenta dar essa chance para ela. E tem aquele último diálogo dele com o Sauron que é muito bom, porque ali ele joga na cara do Sauron que ele é o Senhor dos Anéis, né? Ele serve aos anéis. Os anéis é que tem controle sobre ele, não ele como seu criador, né? Já que o ego do próprio Sauron não deixa com que ele perceba isso, mas o Celebrimbor deixa isso muito claro, né? Você é que na verdade serve
aos anéis, e inclusive um deles será a sua ruína. Então ele já está profetizando, né? Praticamente o Celebrimbor ali rogou uma praga, tipo praga de mãe, cara. Praga de mãe é uma coisa, né? Pega sempre. Então o Celebrimbor ele jogou uma praga forte ali, né? Com essa profecia. Olha, um dos anéis será a sua ruína, e é exatamente isso que vai acontecer. E a coisa é tão pesada que no final, né, quando os orcs conseguem capturar os elfos e tudo mais, você vê que eles estão queimando todos os escritos, todos os registros da obra de Celebrimbor. Eregion, né, a queda de Eregion, se você pegar na obra de Tolkien, ela é sempre narrada ali com muita dor e tudo mais, porque isso, é uma devastação não só física, mas cultural e da memória dos elfos. Você vê que eles estão em sofrimento, não só pela queda da própria cidade, mas por ver toda a obra de Celebrimbor sendo queimada. Tipo, olha, boa parte da história, da beleza dos elfos está sendo perdida para sempre aqui pelo fogo dos orcs, né? É muito impactante, é muito direta essa mensagem. Mas olha, eu acho que vale a pena sim a gente falar um pouco mais sobre o cerco de Eregion, porque a galera esperou muito por uma grande cena de batalha, né? E nessa temporada a gente viu que a queda da cidade foi realmente um marco muito importante na trajetória dos elfos. E toda a questão de como o cerco foi montada eu achei interessante, porque você percebe que os orcs, logicamente, são uma força furiosa, né? Eles são guerreiros ali que a princípio agem de maneira muito selvagem, mas eles são guerreiros muito experientes. Os orcs já passaram por muitas guerras, aliás, eles vivem sempre em constante batalha até entre eles, mas sob a liderança do Adar, que é um general também experiente desde quando ele servia Morgoth, você vê que o cerco foi tudo preparado ali com muita estratégia, usando as máquinas de cerco para poder ir fragilizando as defesas de Eregion. Depois eles conseguem represar o rio, atirando contra as próprias colinas que circundavam a cidade, até finalmente eles conseguirem invadir e usando ali de outras ferramentas, de outras máquinas, de outras estratégias. Então eu achei realmente muito bem construído, sabe? Não foi só vamos colocar aqui um monte de orc e elfo saindo no soco sem, sabe, nenhum controle. Não, você vê que foi uma coisa realmente muito preparada ali. Para quem gosta dessas cenas de combate, eu acho que ficou muito interessante. Inclusive, esse cerco a Eregion, de algumas maneiras, me lembrou muito a Batalha do Abismo de Helm. Né? Se a gente for lembrar lá do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, né? O segundo filme, tem lá a Batalha do Abismo de Helm, que para mim, tá, é a melhor batalha. Eu sei que todo mundo gosta da queda de Gondor, né? Lá, enfim, daquela última batalha e tal. Logicamente que ela é muito mais grandiosa, mas quando a gente leva para coisa crítica, porque se a gente for lembrar da Batalha do Abismo de Helm, tudo dizia que ia dar errado, né? Os heróis estavam em clara desvantagem ali, então foi uma resistência até o último fôlego. Eu acho a Batalha de Helm muito mais heróica, e o cerco de Eregion me lembrou um pouco isso. A minha crítica que fica aqui, e é uma crítica em relação à temporada inteira, inclusive as duas temporadas, quanta cena no escuro horrível, cara. Eu entendo que cena noturna, às vezes ela é usada ali para esconder algumas coisas. Enfim, eu acho que nem tinha sido o caso aqui, eu acho que não precisava. Tá? Nós tivemos cenas durante o dia de batalhas, enfim, mas, cara, muito escuro, sabe? Teve momentos ali que não dava para ver quem era orc, quem era elfo. A gente já viu em outras séries que dá para fazer cenas de combate noturno com você enxergando as coisas. Aqui eu achei que ficou muito carregado essa fotografia noturna ali. Eu acho que escondeu muito, prejudicou muito das cenas de combate. Outra crítica que eu faço aqui pode parecer um negócio meio bobo, mas eu achei que os elfos de Eregion estavam tombando muito fácil, tá? Os elfos como um todo, se você tirar ali alguns mais heróicos, né, de níveis, se a gente fosse, sei lá, se fosse um RPG, né, os personagens de níveis mais avançados, tirando esses, os elfos estavam caindo muito fáceis, cara. A gente sabe que elfos, eles são mais preparados, né? Um elfo em combate, ele pode dar cabo de vários orcs.
Tanto é que você vê que as tropas élficas, elas nunca são muito grandes, né? Os próprios elfos, eles não são um povo numericamente muito grande. Então tem que ficar uma coisa proporcional. Mas, cara, assim, tava caindo igual mosca, né? Mas pode parecer uma observação boa, mas isso me incomodou um pouquinho. Em contraponto, tiveram também ótimas cenas de combate. A luta contra o Troll, né, aquele Troll gigantesco, foi bem legal. Eu sempre gosto de ver como o Arondir, ele lembra um pouco o estilo de luta do Legolas. Né, a coisa de estar dando pirueta e soltando flecha de todo jeito ali. É uma estética que lembra muito a maneira como o Legolas lutava. No fim, a gente teve a questão da morte do Adar. E olha como é interessante, né? Assim, como a riqueza das coisas mora no seu detalhe. O Adar, ele é um Uruk, né? Ele é alguém que foi corrompido. Então, e o que eu vou falar aqui, gente, é uma interpretação minha, já que o Adar, ele é um personagem original da série, né? Até onde eu sei, ele não existe na obra de Tolkien. Então é uma observação minha, uma interpretação minha, o que eu vou dizer aqui. E, né, se você for um grande fã de Tolkien, aí você pode discordar, deixa nos comentários. Mas o Adar era um Uruk, que eram os elfos originais que deram origem aos orcs, né? Ou melhor dizendo, eram os elfos que deram origem aos orcs originais. Então a maldade de Morgoth, tudo que aconteceu, estava impregnada nele. Quando ele coloca a Nenya, que é o anel da Galadriel, e o anel dela tem o poder de cura, a gente já viu isso acontecendo antes, o anel cura, entre aspas, essa maldade do Adar. Quando ela chega, você acha que, tipo, agora já era, né? Agora ele vai executar ela e tudo mais, que ele se levanta, você vê que ele tá com a aparência élfica dele. Ele não tá com aquele rosto cheio de feridas ali, esverdeado, já como se fosse um orc. Não, ele tá numa aparência élfica, tanto que ela se assusta e tudo mais, e ele fala com ela de uma maneira sincera. Ele fala, olha, chegou a hora da gente colocar um fim nisso tudo, a gente tem que combater o Sauron, o mal é o Sauron. E ele tira o anel voluntariamente para entregar a ela, ou seja, você vê que ele está sendo sincero. Naquele momento o Adar foi curado pelo anel. É como se o anel, né, lembrando que os anéis élficos têm aquelas pedras lá que contêm a luz dos Valar, então é uma coisa muito preciosa para os elfos. Você vê que é como se ele tivesse purificado o Adar naquele momento, né? E aí logo depois ele acaba sendo traído, já que os orcs acabam aderindo à causa do Sauron. E isso tem muito a ver pela própria postura do Adar, que sempre foi visto como o grande pai, né? Aquele que só queria proteger os orcs, que participou efetivamente da criação de Mordor, que era um porto seguro para os orcs. E no final ele já estava meio que assim, olha, se morrerem tantos orcs que sejam aqui pra gente chegar até Sauron, sabe, dane-se. É uma perda aceitável. Os orcs ficaram ressentidos com aquilo. Então o Sauron, e aí você vê de novo, né, o próprio Sauron enxergou isso dentro do Adar. Ele cria essa provocação para que o Adar vá até lá, para que ele chegue com aquele ódio, com aquele rancor, né, com aquele desejo de destruição. E isso também, mais uma vez, uma brecha que abre para que o Sauron possa lidar com a própria destruição do Adar, manipulando o sentimento dos orcs contra o grande pai. Então é um ciclo que se fecha ali, e é um personagem que é original da série, mas que eu achei que teve uma trajetória, né, teve uma evolução muito interessante. Por falar em ciclo, o ciclo dos elfos nessa temporada termina com a batalha entre Galadriel e Sauron, e a chegada dos refugiados élficos ao local onde será erguida Valfenda, outro momento icônico na história da Terra-média. E é muito doido, né, se a gente pensar que a Galadriel saiu diretamente na porrada contra o Sauron. Talvez ela tenha sido uma das únicas pessoas, não sei se pessoas seria o termo correto, mas uma das criaturas que mais teve embates direto com Sauron na história. Ela teve com ele ali já algumas vezes no mano a mano. Ela começa a luta contida, né, voltando à questão da metáfora de abuso, é quando o abusado se encontra com o seu abusador, você vê que ele não consegue reagir necessariamente, mas aos poucos ela vai tomando consciência daquilo, ela vai recuperando a sua força interior, a sua confiança, a sua autoestima, e aí sim ela consegue partir para cima dele. Então é uma boa luta naquele momento. E assim como aconteceu com o Celebrimbor, o Sauron ele tem essa admiração
pela Galadriel, nessa coisa de ver essa beleza nela. O fato dela ser um elfo com alguma coisa quebrado dentro dela, né, é uma frase que ela usa durante algum momento, acho que na temporada passada, que ela admite que tem alguma coisa diferente dentro dela, essa fúria. O Sauron enxerga isso e vê beleza nisso, né? Já que os elfos são sempre aquela coisa meio passiva, meio blasé. Ela não, ela tem esse fogo interno muito forte. O Sauron vê isso como uma qualidade, ele quer transformá-la na grande rainha e tudo mais. Então durante a luta também fica muito claro, né, que o Sauron tá o tempo todo ali, olha, pensa bem, a gente pode governar junto, isso e tudo mais. Então a gente nota, né, também essa admiração dele em relação a Galadriel. E a gente pode fechar com esses dois fatos, que foi o Elrond finalmente entendendo que os anéis élficos são diferentes dos outros anéis, né, que usar os anéis élficos é importante. Então ele usa a Nenya para poder curar ela ali junto com o rei, né, junto com o Gil-galad, para tirar aquela escuridão que está tomando conta dela, engasguei aqui, quando ela é ferida pela coroa de Morgoth. Isso acho que fecha um ciclo de união entre os elfos, já que eles chegam naquele local onde será erguida Valfenda, né, já que a Lindon acabou já não é mais tão segura para os elfos naquele momento. Eregion caiu, eles vão construir um novo porto seguro ali, que é Valfenda. Eu achei muito interessante, assim como outros lugares, né, da geografia da Terra-média tem sido mostrada durante toda a série até aqui. Acho que esse momento para os fãs também foi bem legal. Mas quem não teve um fechamento com o mínimo de otimismo foram os anões de Khazad-dûm, principalmente o príncipe Durin, que agora vai enfrentar uma grande oposição para enfim assumir o trono de Moria. Mas olha só, sem correr o risco aqui de fazer um trocadilho tosco, mas o destino dos anões já era pedra cantada, né, gente? Porque a gente sabia o que ia acontecer, a gente sabia aonde aquilo ia chegar. O rei Durin já estava totalmente dominado pelo anel, pela ganância e tudo mais. Então a luta contra o Balrog, né, e quando ele encontra ali aquela criatura, é algo muito forte para a própria história das adaptações de Senhor dos Anéis, né? Quem não lembra da luta do Gandalf contra o Balrog nas Minas de Moria e tudo mais, né? A cena lá, né? You shall not pass. Então, assim, é muito forte, é muito icônica essa cena. Então, vê-lo aqui nessa parte da história também é muito importante. É lembrar que quanto mais ganancioso você é, quanto mais fundo você tenta chegar na sua ganância, né, mais você se destrói as pessoas à sua volta. Então também existe uma lição nisso tudo, né, que a gente tem que enxergar as obras de Tolkien pelo lado da ficção, mas também pela crítica por trás disso, pela mensagem que ele quer passar por trás disso tudo, né, da genialidade da sua obra. Então, sim, foi bem legal essa parte. A gente sabia até onde isso ia chegar, e o final heróico do rei ali, logicamente fazendo aquilo, salvando o anel e entregando para o filho, foi bem impactante. Agora, é aquilo, né? Eu entendo também que para os fãs que ficam muito chateados com mudanças originais nessas adaptações, essa parte dos anões pode se transformar numa coisa muito complicada, porque nós temos agora ali, foi levantada a questão de que a legitimidade do reinado do Durin IV, no caso, né, do Durin filho, será complicada, já que existe um outro filho do rei Durin, né, que morreu, e que é o irmão do Durin, rei IV agora. É muito Durin, tá? Mas vocês estão entendendo. Esse irmão, até onde eu sei também, ele é um personagem inventado da série. Ao que me parece, não existe nada nas obras de Tolkien que fale em relação a isso. Eu acho que é uma maneira de você fazer uma Game of Thronização, inventei um verbo, da série, né? De você trazer ali um pouco de questões políticas, de conflitos políticos. Né? Tem também a questão que os outros senhores, né, de outros reinos anões ali, que deram parte do seu tesouro para o rei Durin,
na esperança, né, no acordo de receberem os seus próprios anéis de poder, já que são 7 anéis dos anões. A gente sabe que em algum momento isso vai acontecer, cara. Todo mundo conhece o final da história, né, que sim, os anéis acabam sendo divididos ali, o Durin vira rei, Moria vai cair, né, todo mundo sabe. Agora a gente está vendo o processo que vai levar a isso, que vai chegar até lá. E depois de falar dos elfos e dos anões, como terminam os homens nessa temporada? Em Númenor, o golpe de Pharazôn segue a todo vapor, e nas Terras do Sul, as coisas parecem que vão piorar muito antes de melhorar. Gente, é aquilo. Todo esse arco de Númenor é a parte mais politizada da série. Essa temporada a gente viu toda a preparação, né, até o efetivo golpe que o Pharazôn dá para chegar ao poder. E sem querer ser repetitivo também, né, em vídeos passados, a gente traçou aqui diversos contextos, diversos tópicos onde realmente se configurava um golpe, como que o Pharazôn ele foi se preparando, ele tomou conta das forças militares, ele conseguiu apoio de outros nobres, ele usou um pretexto jurídico, né, que desse um verniz legal para sua tomada de poder. Então houve sim toda uma preparação que a gente pode chamar de golpe. Com a vitória, né, com a absolvição da Míriel no julgamento com a Serpe, ele se viu numa posição de que, olha, a gente precisa fazer outra coisa, porque as pessoas estão vendo que, na verdade, pode mudar, que essa balança de poder pode mudar, que ela continua tendo muito apoio, né, que agora ficou muito forte essa questão dela com os fiéis, então a gente tem que agir nisso. Ele, que é um político muito hábil, ele enxerga, sim, mais uma vez uma forma, né, de trazer ela para baixo, que é fazendo como? É colando nela a pecha de ser uma aliada de Sauron. E isso faz com que ela e, tecnicamente, seus seguidores, seus apoiadores, que são os fiéis, acabam sendo ali condenados, né, por um crime, já que você está apoiando Sauron. Então, logicamente, você é o inimigo, você está do lado oposto. E ele convoca os verdadeiros Númenóreanos, é o termo que ele usa, para agir em prol da justiça. Percebam, isso é um contexto, logicamente a gente está tratando de uma obra de ficção, mas isso é um contexto político, gente, que funciona na vida real, tá? Nós já vemos aí diversos golpes e tentativas de golpe na história da humanidade, né, em muitos períodos, em muitos lugares do mundo, onde isso já aconteceu e acontece, né, de você ter um grupo onde você cola a pecha na oposição de estar apoiando uma ideologia, uma prática, uma religião, alguma coisa que é considerada ruim, que é considerada maléfica, né? Você desumaniza a sua oposição para que aquilo gere uma força, uma simpatia pública, já que se você é o bem, né? Se você é a verdade e a justiça, tudo que você está fazendo é contra o mal. Então aquilo legitima de alguma maneira as suas ações e você convoca o quê? Você convoca ali os Númenóreanos de verdade. Isso pode ser, sei lá, os patriotas, né? Enfim, alguma maneira, né? A gente já viu isso acontecer. Tipo, não, se você é um seguidor de verdade, se você é um patriota de verdade, se você é um religioso de verdade, né? Se você é um cidadão de bem, então você tem que estar junto com a gente aqui, né? Então isso realmente configura ali naquele momento como um ato político. E uma coisa que os fãs devem ter adorado, né, eu acredito, foi ter visto ali o Elendil recebendo em mãos a Narsil, que é a grande espada que lá no futuro será usada pelo Isildur para decepar o dedo do próprio Sauron, e também, né, será usada ali pelo Aragorn lá nos momentos finais, nos momentos mais importantes. Então é legal ver ali essa referência, né? Não vou nem chamar de easter egg, não, essa referência direto ali na história, esse fato que é bem bacana. E enquanto isso, no sul, a gente viu que o Isildur estava lá com o Tel e aquela galera toda esperando, né? Eles estão ali como uma espécie de posto de refugiados, eles estão esperando o apoio e os suprimentos de Númenor, e quando eles chegam, na verdade, né, os Númenóreanos agora sobre o regime de Pharazôn, eles enxergam as Terras do Sul sim como homens inferiores e faz ali daquele local quase que uma colônia
extrativista, né? Eles enxergam ali que, olha, vocês são pessoas inferiores, a gente vai dar comida a vocês, mas para isso vocês vão ter que suprir aqui a gente. Assim, vocês são inferiores, vocês vão servir a gente, então, né, por nossa benevolência, a gente vai cuidar de vocês aqui, mas olha, não esperem nada muito mais que isso não, tá? Vocês são colonos aqui, então é assim que vocês serão tratados. E fecha ali com o Isildur voltando para Númenor, o que vai, eu acredito, né, atiçar ainda muito mais as coisas por lá. E para fechar, tivemos finalmente um fim no ciclo de nossos pequenos pés peludos e seu amigo estranho, que teve sua identidade revelada como sendo Gandalf mesmo. Vamos lá, a parte mais complicada da série aqui, e eu entendo os fãs de Tolkien que estão meio brabos, né, em relação a isso, porque eu acho que é sim uma mudança muito significativa que a série está fazendo em relação à obra original, tá? Acho que a galera que é mais resistente a certas alterações realmente tem um ponto aqui. Vamos chegar lá. A teoria de que o estranho fosse o Gandalf é algo que existe desde a primeira temporada. A aparência dele, as frases que ele usa, né, a própria postura dele sempre dava a entender, sempre remetia ao Gandalf. Então sempre ficou nessa dúvida em algum momento. Depois surgiram algumas teorias de que ele e o Mago Negro, na verdade, fossem os Magos Azuis, que estão lá também na obra original de Tolkien, que não haviam aparecido até então lá no Senhor dos Anéis, enfim. Então também era uma teoria bastante plausível, só que não. Na verdade está confirmado que ele é o Gandalf, e isso altera muito dos fatos cronológicos na história de Tolkien. Por quê? Vamos lá. A história está se passando no que eles chamam de Segunda Era. A Terceira Era, ela começa com a Guerra da Última Aliança, né? Que é o que a gente vê naquele prelúdio do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, que é quando Sauron é derrotado. Ali começa a Terceira Era, né? Enfim, o Gandalf, que é um Maia, ele chega na Terra-média 1000 anos após aquilo. Ele chega ele chega na sua forma física ali de mago, né, de Istar. Ele chega ali no ano 1000 da Terceira Era. Ou seja, o Gandalf nesse momento ele está muito, mas muito adiantado. E se eu não estou enganado, tá? De novo, a galera mais fã aí de Tolkien, mais conhecedora, pode me corrigir. Antes dele, o próprio Saruman já deveria estar em Terra. E ao que parece, o Mago Negro talvez não seja Saruman, tá? Apesar de ele lembrar muito na aparência e até nas atitudes, eu acredito que o Mago Negro não seja o Saruman. Mas, né, a essa altura, com todas essas adaptações, tudo pode acontecer. A pergunta que fica é: qual será a participação do Gandalf durante a batalha final? Eu não digo nem na batalha final, tá? Mas no decorrer da história, porque, como eu disse, ele não participou. Gandalf não participou desse momento, né? Então a presença dele poderia alterar certos eventos. Eu acho que isso é o que preocupa muitos fãs de Tolkien por aí. Eu particularmente acho até interessante, né, trazer o Gandalf, que é um dos personagens mais populares de toda a franquia. Eu entendo que os produtores tenham esse conhecimento, né, e tragam o personagem aqui, mas também entendo a galera que está preocupada, porque é uma mudança bem radical, né? A gente tem que realmente admitir isso aí. Resta saber como a série vai trabalhar com isso daqui para frente. E eu gostei de ver ali meio que um encerramento, né, do ciclo da jornada dele com as pés peludos e os grados, né? Ele vai seguir o caminho dele agora e os pequenos vão seguir por um outro lado, que eu venho cantando a pedra aqui também. Acredito que será a colonização ali, do que será a formação do condado, né? Eu acho que os pés peludos com os grados, né, juntos ali naquela migração, eles vão procurar algum outro lugar para poder viver, né? Deve ter alguns percalços que eles vão passar, mas no final eu acredito que será ali fundando o que a gente chama de condado. Gente, é isso, tá? Esse foi aqui o nosso encerramento de Anéis do Poder segunda temporada. Se eu tivesse que fazer um saldo final, um balanço final, eu diria que foi uma série muito boa.
tá? Eu sei que muita gente discorda, eu sei que inclusive pessoas que gostaram da temporada anterior não gostaram dessa. Eu tenho acompanhado algumas críticas, tanto de amigos próximos, como, né, comentários que vocês deixam aqui, e outras pessoas que produzem conteúdo também. E assim, eu acho que cada um tem direito a ter sua opinião, logicamente, né? Eu não estou aqui para dizer se você está certo, se você está errado. Acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não de alguma coisa, mas eu entendo a galera que é fã de Tolkien, que de repente tem resistência a algumas mudanças e fala, olha, isso aconteceu, isso não aconteceu, né? Isso está diferente, isso foi inventado. Então, assim, tem gente que não consegue lidar com essas mudanças, né? Que não entende que você ter um livro, série e filme são coisas diferentes, né? Algumas pessoas sempre são resistentes a isso e tudo bem, né? Cada um tem seu jeito, tem sua visão de mundo. Eu já entendo que sim, algumas mudanças têm que ser feitas, o que também não justifica que sejam boas ou ruins. Nós temos aí diversos exemplos de obras adaptadas que são ruins, justamente porque foram inventadas coisas que não haviam nem necessidade disso. Mas aqui especificamente eu acho que ficou tudo muito interessante, tá? Eu acho que foi uma temporada toda focada na figura do Sauron, que é algo muito mitológico. Eu sempre disse isso aqui, né? Sauron, para quem assistiu só os filmes, vamos lá, né? Quem não leu os livros, a gente tem um grande público aí que conhece a história pelos filmes, sabe que Sauron é o grande vilão. A gente tem ali o relato de outras pessoas sobre ele e tudo mais, as histórias, os mitos, enfim. Mas não tem uma forma física, ninguém sabia qual era o rosto de Sauron, como ele chegou até o poder e tudo mais. A série está se preocupando em fazer isso. Ah, Thiago, mas estão inventando um monte de coisa? Tudo bem, mas está fazendo. E eu acho que não está sendo uma coisa jogada, sabe? Eu acho que está se preocupando em certos detalhes. De mostrar como ele influenciou os elfos, como ele influenciou os anões, como ele vai influenciar os homens agora. Tá mostrando Númenor, tá mostrando como as coisas aconteceram lá até a sua queda futuramente, né? Tá mostrando a fundação de diversos locais importantes, como Mordor, como Valfenda. Então, eu acho que a série ela tem o seu valor nisso, sabe? Eu acho que na coisa de fundamentar aquilo que a gente vai ver lá em Senhor dos Anéis, eu acho que ela tá fazendo isso muito bem. Eu acho que ela tá fazendo isso de maneira muito honesta. Segundo, para quem acha que é uma série chata, eu já ouvi isso de alguns críticos, que mas tem episódio que o tempo inteiro é gente andando pra lá e pra cá e conversando e nada acontece, né? E esse nada geralmente é cena de batalha. As pessoas querem mais cenas de batalha e tal. E olha, nada contra, eu adoro cenas de combate como que nós vimos em Eregion e tudo mais. Acontece que, gente, assim, ele tá falando de Tolkien, cara. Boa parte da história é isso, é a jornada, é a relação dos personagens, é como eles vão trabalhando aquilo, é o maniqueísmo do universo de Tolkien sendo mostrado. Olha, isso é o bem, isso é o mal, isso é o certo, isso é o errado, isso é a bondade, isso é a corrupção. A história de Tolkien, a obra de Tolkien trabalha muito esses temas, né? É uma obra muito maniqueísta. E eu acho que a série também se propôs a isso. Sabe, tipo, olha, ninguém não é simplesmente mal porque é mal, existe alguma coisa que está acontecendo com aquela pessoa e por causa disso levou uma série de eventos. A série está se propondo em alguns momentos a trabalhar isso, né? A própria Galadriel, as coisas que ela fez, o que acabou acontecendo, né? Quais foram os resultados das ações dela com o Sauron, o Celebrimbor, né? Com os anões. Então a série ela realmente se demora nisso. Tem cenas de diálogos longos? Tem cena de gente indo para um lado e para o outro? Tem, porque a obra de Tolkien tem isso. Então assim, cara, desculpa, não é um videogame, tá? Você não tá jogando, sei lá, Shadow of Mordor, né? Que é aquele jogo, um dos jogos aí do universo de Senhor dos Anéis ali, que você tá lutando com o orc o tempo inteiro. Não é isso, cara. Sabe, a obra de Tolkien é muito mais do que isso, né? Fala sobre essa coisa desse mal que está sempre presente ali, trabalhando no coração dos homens, e como as raças, né, como as pessoas diferentes precisam se unir para combater o mal. Vocês têm que lembrar sempre, cara, do contexto de vida do próprio Tolkien, né? Um cara ali que viveu
né, naquele período entre guerras, que viveu todo o terror, a dor, a angústia que a humanidade passou ali no começo do século XX. Então tem que entender isso também, né? Qual é o contexto de vida do cara para ter escrito as coisas como ele escreveu. Eu acho que a série tem respeitado isso, desculpa, tá? Desculpa, talvez algumas pessoas discordem, tipo, cara, não, tá tudo errado, tudo diferente, tudo bem, mas acho que nisso aí a gente vai discordar. Como sempre eu falo também, a produção da série é muito boa, a fotografia é muito bacana, apesar das críticas que eu fiz aqui em relação às cenas noturnas e tudo mais, mas a maquiagem ainda continua incrível, cara, os figurinos, as perucas, as armaduras, a trilha sonora, né? Lógico, algumas coisas têm seu orçamento limitado ali. Eu queria ter visto mais anões em Khazad-dûm. Parece que tem meia dúzia de anões só ali o tempo inteiro. Mas, sendo honesto, cara, achei uma boa série. Achei uma boa série e eu espero, né? Eu vejo aqui talvez mais 2 temporadas. Acho que é o suficiente, né? Eu acho que uma terceira, mostrando ali como os homens vão receber os anéis, a queda de Númenor, enfim. E uma quarta pra gente fechar com a Guerra da Aliança Final. Acho que tá de bom tamanho. Também não tem que esticar muito mais a história não, tá? Talvez uma terceira temporada até mais robusta você consiga fechar a série sem mais nenhum problema. É isso, gente. Agora eu queria saber a sua opinião. O que você achou de Anéis do Poder, né? Faz o seu saldo final aí também. Deixa nos comentários. Quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigado aí pela presença de vocês como sempre, né? Mais uma série que a gente encerra aqui, pelo menos por enquanto. E é isso, deixe seu comentário, deixe seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!